Queria, senhor presidente, utilizar o meu tempo nessa tarde de hoje para discutir do principal tema da cidade de Belo Horizonte, que já vem desde as manifestações de junho e de julho do ano passado. Essa Câmara foi ocupada 2 vezes em função da questão da crise do transporte público da cidade de Belo Horizonte. Essa crise se arrastou ao longo do 2º semestre e agora parece que volta de novo com muita força nas ruas, com manifestações já na quinta e na sexta, e agora à tarde uma nova manifestação no centro da cidade, questionando o valor e o aumento das passagens de ônibus na cidade de Belo Horizonte. Queria dizer a todos os vereadores dessa casa algumas questões que parecem importantes, delegado Edson Moreira. O ano passado, do mês de setembro até o mês de dezembro, a Câmara Municipal de Belo Horizonte desonerou o setor de transporte de Belo Horizonte em 7,65%. 2% do ISSQN, 2% da CGO e 3,65% do PIS/COFINS, que foi aquela federal. Então, olha só, em 4 meses ocorreu a desoneração de 7,65% do que se paga, do que o transporte, os donos de empresas pagavam do sistema para o município ou para a União. Se nós pegarmos, vereador Piscinini, o faturamento das empresas de ônibus dos últimos 5 anos, ela está na ordem de R$1 bilhão. Se nós aplicarmos esse 7,65 no R$1 bilhão, vai dar 76 milhões e 500 mil reais. Isso só de desoneração da carga tributária imposta às empresas a partir do ano passado, em 4 meses. No relatório, naquela famigerada auditoria que não ocorreu, foi um levantamento de dados, Ronaldo Gontijo, artigo de liderança. Artigo de liderança deferido PCdoB. As empresas disseram que tiveram um lucro líquido no ano de 2013 da ordem de 58 milhões de reais. Ou seja, só a desoneração já é 30% acima do que as empresas anunciaram como valor do resultado do lucro líquido de 2013. Então, o que nós estamos vendo aqui, primeiro, uma situação estranha. Não foi feita auditoria, como a prefeitura colocou em suas páginas. O contrato, diz aqui o contrato, que a cada 4 anos é necessário fazer uma auditoria das contas do setor de transporte, juntamente com a Begatrans, para definir possíveis reajustes. Portanto, não foi feita auditoria alguma, não foi nenhuma auditoria. Nós tivemos o Ministério Público conversando isso, inclusive com o relatório. Estamos agora preparando um aprofundamento do 2º relatório, que são 150 páginas, e nós já observamos dezenas de erros, Irã Barbosa, na 2ª parte do requerimento apresentado pela empresa. Ficamos ontem até 3 horas da manhã estudando esse requerimento. Então há vários indícios de erros e problemas ali. As Cetras, nesse final de semana, desrespeitando decisão judicial, aumentou em 20 centavos o valor das passagens de ônibus. Se nós estimamos em torno de 400 mil pessoas transportadas ontem pelo transporte público de Belo Horizonte, isso quer dizer 80 mil reais que foi surrupiado da população de Belo Horizonte para os cofres das empresas privadas de transporte, que nós queremos que seja devolvido. Precisamos discutir a forma da devolução, porque foi cobrado indevidamente aquele valor de 20 centavos, que a Justiça já tinha determinado a suspensão na sexta-feira. O Ministério Público e a Justiça mandou. Então a empresa desrespeita, ou seja, nada tem limite, nem mesmo decisão judicial tem limite para as empresas. Não foi feita auditoria, aumentaram de forma irregular, a Justiça mandou suspender, eles aumentam e acham que está tudo certo. Então, o que nós estamos vendo aqui, senhores vereadores, eu já tive a oportunidade de dizer na tribuna sobre a situação, nós temos aqui auditoria, vários erros, não tem material, não tem, Edson Moreira, não tem nota fiscal comprovando as coisas, nada.
é tudo orientação de mercado. E eles disseram, nos últimos dias, Juninho, que eles aumentaram a passagem do ônibus em função do custo do BRT. Qual o custo? Quem bancou toda a estrutura foi o Estado. 80% pela União, Prefeitura e Estado de Minas Gerais. Minoria. Então não gastaram um centavo. Há uma previsão, Pedro Patrus, de retirada de 800 ônibus de circulação com a introdução do BRT. Se vai tirar 800 ônibus, nós temos que imaginar que vai diminuir o custo. Por que vai diminuir o custo? Vai diminuir o número de transporte, o número de quilômetros rodados, o número de motoristas, o número de trocadores. E todos os ônibus comprados são feitos com leasing. Sequer há dinheiro da empresa para poder pagar o ônibus. E é financiado pelo BNDES. Então não há custo. E é 20 anos de concessão. Então eles estão falando que o custo gerado para o aumento seria do custo do BRT, que é o contrário, doutor Edson. Vai ter redução do custo. Como é que vai ter aumento do custo? Vai diminuir o número de viagem dos ônibus. 800 ônibus vão deixar de circular na cidade de Belo Horizonte. Como é que pode ter aumento de custo se serão demitidos 1.600 motoristas? Que corresponde a 54% do total das despesas auferidas pelo setor de transporte. Então, não há nenhum cabimento, todo o processo, desde a auditoria que não foi feita, do reajuste, do desrespeito, da cobrança de 20 centavos de ontem, do aumento da passagem de ônibus, tudo isso, Piscinini, não tem cabimento. E a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, eu estava hoje vendo a imprensa, está sendo cobrada, vereador Arnaldo Godoy. Está sendo cobrada. Nós vamos vendo as coisas acontecer sem tomar uma posição, sem tomar uma atitude. Está certa a coisa que está acontecendo por aí? Não está certo. Então, eu penso que nós precisaríamos resgatar aquela CPI que nós apresentamos aqui na casa. Conversei aqui com algumas lideranças do PT para ampliar essa CPI, porque muitos estão defendendo a CPI da Petrobras. Ótimo, é lá em Brasília. Agora nós queremos fazer Belo Horizonte, a CPI de Belo Horizonte. Muita gente defende a CPI da Petrobras. Quero ver agora que se defendem a CPI do transporte público de Belo Horizonte. Então, quero concluir. Vereador, seu tempo já esgotado. Vou concluir dizendo o seguinte: nós temos um requerimento, vou abrir mão, Juninho Paim, daquele requerimento que nós temos assinatura, para o PT, o PCdoB, pedir o Urian Barbosa, também o PMDB, assinar agora na parte da tarde uma nova CPI, e a partir de manhã nós fazemos o recolhimento das vereador, seu tempo já imediatamente entrar com a CPI aqui na Câmara de Vereadores. Essa é a minha opinião e minha posição nessa tarde de hoje. Passo da bom dia, vereador Jorge Santos. Obrigado, presidente. Boa tarde.